Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vimos na aula passada, né, o que é gametogênese. A professora falou para vocês que é a formação dos gametas, tanto do óvulo quanto do espermatozoide no homem. E hoje nós vamos falar, então, sobre a formação desses gametas. Como que acontece o processo de formação desses gametas? Bom, mas antes de falar sobre a espermatogênese e a ovulogênese, eu preciso ter certeza que vocês entenderam realmente o processo de meiose. Então, vamos lá. Vocês estudaram a mitose, que é o tipo de divisão celular que está relacionada com o crescimento dos indivíduos. E na meiose, vocês viram que é um tipo de divisão celular reducional. Por quê? Porque na meiose, uma célula 2N, ao final produz 4 células N, ou seja, com metade do número de cromossomos. Então, qual é a função da meiose? Só para relembrar, porque eu sei que vocês já aprenderam. Então, a meiose, ela está relacionada com a formação de gametas. No homem forma espermatozoide e na mulher forma os óvulos. Então, aqui a gente tem uma visão geral, né? Só para vocês entenderem, aqui nós temos, basicamente, os cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? Homo quer dizer igual, né? Então, cromossomos homólogos são cromossomos irmãos, que são iguais em tamanho, em formato, em funções dos genes, né? Então, nós temos aqui um par de cromossomos homólogos duplicados. Aqui eu tenho um cromossomo homólogo, com as suas cromátides irmãs, né? Com seus ladinhos ali. E aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos duplicados, né? Tem um parzinho aqui. Então, basicamente, o que nós vemos na meiose, né? Visão geral. Então, a gente tem uma célula mãe, certo? Diploide, ou seja, com um lote completo de cromossomos, sempre aos pares. Se essa célula tem 24 cromossomos, logo são 12 pares, tá? Se tem 46 cromossomos, tem 23 pares, tá? Então, tem aqui um parzinho de cromossomos homólogos aqui dentro, e um par de cromossomos homólogos. Na meiose, esses cromossomos homólogos, nessa fase aqui de crescimento da célula, eles se duplicam. O par de cromossomos homólogos, então, eles vão se duplicar. Na meiose 1, o que vai acontecer nessa fase aqui? Na primeira divisão da meiose, ou meiose 1. O que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos, eles vão se separar, tá? Eles se separam, vai um cromossomo homólogo para cá, e o outro cromossomo homólogo para cá, tá vendo? O laranjinha veio para cá e o azulzinho veio para cá. Ok, primeira divisão da meiose. Na segunda divisão da meiose, chamada também de meiose 2, lembrando que a gente tem todas aquelas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Na meiose 2, a gente ainda tem outras fases, paquíteno, diplóteno, zigóteno, lembra? E na meiose 1, acontece o que nós chamamos de crossing over. Lembra que eu tenho lá um parzinho de cromossomos e eles trocam pedacinhos, lembra disso? Isso permite uma maior variabilidade genética. Lembra que a professora Renata ensinou para vocês? Então, na prófase 1 da meiose 1, acontece o crossing over, a troca ou permutação, que permite uma maior variabilidade genética, ok? Então, a gente tem aqui, basicamente, permite uma maior variabilidade genética entre os cromossomos. E eu tenho aqui, isso é meiose 1. Na meiose 2, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que ocorreu a separação dos homólogos aqui? Foi cada um para um cantinho, para uma célula? Já na meiose 2, eu vou formar no final 4 células. Então, o que estava duplicado aqui vai se separar. Vem uma cromátide para cá, uma cromátide para lá, concorda? Aqui, uma cromátide para cá, né? Uma cromátide para cá. Essa célula separou em 2 cromátides, esse cromossomo, e esse aqui separou em 2 cromátides. Então, no final do processo, eu tenho 4 células filhas. Exatamente isso. Por quê? Qual que é a importância disso? É para que, lá na formação dos gametas, no espermatozoide, essas 4 células vão originar 4 espermatozoides. E na formação dos óvulos, quando a mulher, a menininha, é bebezinha ainda lá no ventre da mãe, está ocorrendo o processo de formação dos óvulos lá no ventre da mãe. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Então, só para entender, a meiose é uma divisão reducional, tá? Reducional, reduziu aqui, ó. Tudo bem, né? A gente tem aqui basicamente de
2, né? Foi um para cá e um para cá. E aqui, uma divisão equacional, todos ficaram com a mesma quantidade de cromátides, ok? Então, isso é a meiose, só para relembrar, porque o prof sabe que vocês lembravam desse conteúdo muito bem. Só para a gente não passar batido, né? Para dizer que não lembrou, que esqueceu mesmo. Então, dando continuidade. Bom, só para retomar aqui, mais uma outra imagem da meiose, onde a gente tem o quê? Uma célula, seu material genético sofre duplicação, esses cromossomos homólogos, eles são puxados, então, para as laterais, né? Para que uma célula receba um cromossomo homólogo, outra célula recebe outro cromossomo homólogo. Na meiose 1 acontece o que nós chamamos de crossing over, percebam que cada cromossomo ficou com uma corzinha do outro, ocorreu uma permuta de material genético, certo? Tá? Cada uma recebeu, né, o material genético, as células foram puxadas, na meiose 2, as cromátides são puxadas para polos opostos pelas fibras do fuso, na fase de anáfase, e aí cada cromátide vai para uma célula, certo? Percebam que ocorreu uma grande variabilidade, cada célula, ou seja, no caso do homem, cada espermatozoide ficou com uma variação genética, ou seja, uma diversidade genética diferente. Por isso que todos os espermatozoides, mesmo do mesmo homem, eles não são iguais, eles são todos diferentes. Assim também os óvulos são diferentes, né? Embora você pode ter 10 irmãos, todos os 10 serão diferentes um do outro, tá? Então, só para retomar aqui essa parte da meiose. Ok. Agora, nós vamos ver a fase de formação, gênese, espermatogênese. É o quê? A formação do espermatozoide. Essa fase, então, que nós vamos ver agora. Então, a espermatogênese é a fase onde ocorre a formação do espermatozoide. Então, basicamente, nós temos o quê? Dividido em 4 fases. A primeira fase é fase proliferativa ou de multiplicação, né? Também chamada de fase germinativa. Então, olha só, também chamada de fase germinativa. Eu tenho uma célula 2N. Gente, esse processo acontece nas células nos órgãos reprodutores do homem. Lembrando que nós estamos falando de espermatogênese, formação do espermatozoide. Então, lá no sacro escrotal, dentro, né, do sacro escrotal, nós temos uma partezinha chamada epidídimo. O epidídimo, ele armazena os espermatozoides. E lá dentro do epidídimo tem vários tubinhos que são todos enroladinhos, chamados de túbulos seminíferos. O nome mesmo está dizendo, aqui é como se fosse um corte, né, da região ali do epidídimo, para a gente entender como que acontece esse processo lá dentro, tá? Então, dentro lá dos túbulos seminíferos é que são formados os espermatozoides. Então, nós vamos ver como que ocorre esse processo. Uma célula 2N, ou seja, uma célula somática, 2N com um lote completo de cromossomos, ou seja, os cromossomos estão aos parzinhos, ela vai sofrer intensivas divisões mitóticas, certo? Nessa fase, então, se multiplicam por mitose na parede dos túbulos seminíferos, as células, né? E vão se tornar muito abundantes essas células germinativas. Nós chamamos também de espermatogônias. Na fase de crescimento, que é a fase germinativa, primeira fase de proliferação, as células se multiplicam muito. Na fase 2, que é a fase de crescimento, as espermatogônias, elas crescem, vão aumentar de volume, né? O citoplasma delas aumentam de volume também, ocorre o crescimento, aumento de volume, elas vão se dividir por mitose, originando os espermatócitos primários. Aqui, ó. Então, eu tenho uma célula 2N, que ela vai aumentar de volume, duplicar o material genético para produzir mais outras células idênticas a ela, por mitose. Ainda aqui é por mitose, tá? E aí, forma o que nós chamamos de espermatogônias. Essas espermatogônias, então, vão se dividir e vão dar origem aos espermatócitos, tá? Primários. Aqui, ó, elas vão se dividir e vão dar origem ao espermatócito primário. Isso aqui, essa região aqui, né? Umas células maiores. Na fase 3 de maturação, período de maturação, o que a gente tem? Os espermatócitos primários, esses aqui, que cresceram, né? Eles vão se dividir aí sim por meiose.
vão se dividir por meiose e formar duas células N, ou seja, duas células haploides, com a metade do número de cromossomos. Lembra que a meiose ela é reducional? Então, de uma célula 2N, formei duas células N, com metade do número de cromossomos, certo? Formou duas células filhas haploides, chamadas de espermatócitos secundários, células N, tá? Cromossomos, então, células N, então, são células com um lote de cromossomos. Ok. Após a segunda divisão da meiose, os espermatócitos secundários, né? Esses espermatócitos secundários vão dar origem a 4 espermátides, tá? 4 espermátides N. Então, vamos lá. Uma célula somática 2N sofreu mitose, formou outras duas 2N, com quantidade duplicada de material genético. Essas células sofrem crescimento, o citoplasma aumenta de tamanho também, e esses espermatócitos primários vão sofrer meiose e formar um espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário, então, vão sofrer meiose e formar 4 células N, ou seja, 4 células haploides, que darão origem, então, aos espermatozoides. Mas para formar os espermatozoides, a gente tem um outro processo chamado de espermiogênese, que é um processo particular de formação dos espermatozoides. Então, nós vamos ver como que funciona a espermiogênese. Então, basicamente, acontece o quê? No processo de espermiogênese, aqui. Então, nós temos aqui a primeira fase, fase Golgi, ou de complexo de Golgi, que inicia o desenvolvimento do acrossomo. Pessoal, o que é o acrossomo? O acrossomo aqui tá aquela espermátide que foi formada, certo? Essa célula tem mitocôndrias, tem complexo golgiense, que é uma estrutura muito importante que vocês já vão entender. Tem o núcleo com material genético, centríolos, né? Corre o início da formação do acrossomo. O acrossomo é essa partezinha aqui, essa cabecinha, uma proteçãozinha que tem próximo ao núcleo, tá? Começa a formar, então, o acrossomo, né? A partir do complexo de Golgi e da formação da cauda do espermatozoide. Então, essa célula começa a sofrer diferenciação, né? As mitocôndrias começam a migrar para essa parte aqui, para formar, então, o flagelo. Por que as mitocôndrias vão para perto do flagelo? Será? Lembra que a mitocôndria dá energia para a célula? Então, será que o espermatozoide precisa de energia? Ou precisa muito. Por quê? Porque ele tem que nadar muito para chegar até o óvulo, né? Então, as mitocôndrias migram aqui para perto do flagelo, para trazer energia, então, para o flagelo. Um complexo golgiense, que é uma organela muito importante, porque ele faz a degradação, né, de substâncias, ele migra, então, para uma região próxima ao núcleo, que vai ser o que nós chamamos de acrossomo, depois, forma um capuz aqui. Acrossomo por quê? O espermatozoide precisa romper a parede do óvulo, ele precisa abrir a parede do óvulo para ele conseguir, então, adentrar a célula. Então, o acrossomo é formado por complexo golgiense, ou seja, por essa organela que tem a função de degradar paredes, certo? Então, a gente tem aqui a fase do capuz, número 2, o acrossomo forma, então, uma capinha, como eu falei, sobre a porção do núcleo e inicia a formação do flagelo, com a presença das mitocôndrias. Depois, o acrossomo vai se redirecionar e vai cobrir cerca de 2/3 do núcleo, ou seja, ele fica ocupando bastante espaço do núcleo. No 4, fase de maturação, ocorre a condensação do núcleo e descarga, então, porções de citoplasmas que não vai utilizar. As mitocôndrias, já falei, que foram para a parte ali do flagelo para iniciar essa movimentação do flagelo para chegar até o óvulo, ou seja, precisa requer muita energia. Esse processo de espermiogênese, ou seja, de formação do espermatozoide, que é a fase 4, né, ele dura cerca de 64 a 74 dias. A todos os dias está acontecendo esse processo, né? Mas para completar, ele dura de 64 a 74 dias. Então, basicamente, a gente tem 16 dias fazendo divisões, mitoses, né, dividindo as espermatogônias, 24 dias para fazer a primeira meiose, né, a primeira divisão reducional, e 8 horas na segunda meiose e 24 dias para fazer esse processo de espermiogênese. Gente, olha que coisa mais elaborada, né? Que coisa mais minuciosa para poder formar, então, o espermatozoide. Então, o espermatozoide, se eu perguntar para vocês na avaliação ou numa atividade, qual é a principal organela para formar, então, o espermatozoide?
é o complexo de Golgi, né? A fase Golgi ali, porque ocorre o quê? A formação daquela estrutura que vai degradar, então, né? A cabecinha dele ali que vai degradar o óvulo para o espermatozoide conseguir adentrar o óvulo, ok? Agora, o processo de ovulogênese, que é a formação do óvulo na mulher, né? Então, o processo de ovulogênese é parecido, só que a diferença, a espermatogênese no homem acontece a todo instante, né? Direto está acontecendo, a partir da puberdade, né? Mas na mulher, acontece quando ela está dentro do útero da mãe, na fase de bebezinho. E na mulher, acontece só até uma fase, a ovulogênese. Acontece só até a fase de ovócito primário, ok? Só até essa fase aqui, até esse período aqui, ó. Daqui para cima, da parte de cima ali. Essa parte de baixo só vai acontecer quando a mulher entra na puberdade. Então, quando a mulher é bebezinha, acontece até essa fase, estagna, fica parada. Depois, quando ela entra na puberdade, e se acontecer a fecundação do óvulo dela, aí continua as próximas etapas. Então, nós vamos ver como que isso acontece. Então, na ovulogênese, a gente tem praticamente o quê? A gente tem células germinativas 2N, ou seja, células com lote completo de cromossomos, chamadas de ovogônias. Essas ovogônias vão sofrer mitose e vão formar duas células idênticas a elas, com a mesma quantidade de cromossomos. Estamos vendo aqui, nada de diferente, né? Aqui acontece o período de crescimento, essa célula precisa crescer para depois ocorrer a meiose. Então, ocorre o crescimento, mas não tem divisão celular nesse caso. A partir daqui começa a acontecer a meiose. Meiose 1. O que acontece? Uma célula 2N vai originar duas células N, tá? Que é chamada de ovócito secundário, com os cromossomos duplicados. Então, a gente tem aqui basicamente uma célula grande que, se ocorrer a fecundação, lá depois da puberdade, aí sim vai formar o óvulo que nós conhecemos, né? O óvulo N lá com metade do número de cromossomos, que vai ser fecundado por um espermatozoide, né? Então, se ocorrer a fecundação, forma o óvulo, beleza. Então, nessa meiose 1, eu tenho uma célula N e tenho uma célula pequenininha chamada de corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele vai ser degenerado. O corpo da mulher não vai usar essa célula. Então, em todo o processo de ovulogênese ou formação de óvulo, forma-se apenas um óvulo, né, ou um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Então, eu tenho aqui um óvulo secundário e aqui, dessa célula, eu formo um óvulo, né, se acaso ocorrer fecundação é chamado de óvulo, e um corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar vai dar origem a mais dois corpúsculos polares. Então, na meiose 2, o que vai acontecer? Se acontecer a fecundação, tem meiose 2. Se não ocorrer fecundação, não tem meiose 2. Então, de uma célula N, eu tenho, se ocorrer a fecundação, um óvulo e três células que são degeneradas, que não vão ser utilizadas para nada no corpo da mulher. Tudo bem? Então, olha só, são formados eventualmente, mas o corpo degenera, reabsorve, mas não vão ser utilizadas nesse caso. Então, de cada ovogônia aqui em cima que a gente tem, são formados o quê? Um óvulo, se ocorrer a fecundação, e três corpúsculos polares. Tá, professora, mas o que realmente o meu corpo vai produzir e vai usar? Um óvulo, no caso, um ovócito secundário, porque se acontecer a fecundação, aí a gente tem um óvulo completo. Tá todo esse processo para formar essa célula aqui, um óvulo, quando ocorre a fecundação, né? E aqui são todas degeneradas essas células, ou seja, não vai ser utilizado para nada, tá? Então, basicamente aqui, de novo, né, a imagem da ovulogênese, né? Então, uma célula 2N sofre mitose, as ovogônias formam ovogônias por mitose iguais. Essas células, então, a célula passa por um processo de crescimento, um ovócito primário, que vai formar, no final, 1, 2, 3, 4 corpúsculos, três corpúsculos que não serão utilizados, vão ser degenerados, e no final do processo apenas um óvulo. Isso aqui é a mesma imagem da anterior, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, acontece mitose e meiose, né? Então, sempre quando a gente fala formação de gametas, é meiose. Inicia com mitose e acaba com meiose.
uma célula só. Então, a mulher libera apenas um óvulo por mês. Enquanto o homem libera milhões de espermatozoides em cada ejaculação, a mulher apenas libera um óvulo por vez, ok? Então, aqui só para vocês entenderem, né, a diferença aqui da formação das células aqui no homem e na mulher. O homem, então, eu tenho nesse processo de espermatogênese, no final eu tenho formado... No final, eu tenho formado aqui 4 espermatozoides, né? Ó, mitose, células 2N, e aqui começa a fazer meiose, né? E no final, eu tenho 4 células, aqui 4 espermatozoides. Beleza. Né? Deixa eu colocar aqui só esses 4 espermatozoides, né? As espermátides formaram 4 espermatozoides. Na mulher acontece todo esse processo para no final eu ter um ovócito secundário se for fertilizado, então eu tenho a formação de apenas um óvulo. E isso, a mulher nasce já com 400 mil ovogônias. Mas para chegar até espermatócito secundário, né, e virar um óvulo, só se ocorrer o processo de fecundação, ok? Bom, então basicamente aqui sobre o óvulo. O óvulo é uma célula muito grande, se a gente for comparar com o espermatozoide, ele é uma célula muito grande, ó, aqui é uma imagem real. Tudo isso aqui são espermatozoides em volta do óvulo, olha isso. Mas ele é uma célula grande, imóvel, ou seja, não se movimenta, né? Ele vai rodando ali na tuba uterina, mas quem encontra ele é o espermatozoide, que tem que ter toda a energia ali vital para poder chegar ao óvulo, é o espermatozoide, cheio de mitocôndrias, aqui é a cabecinha dele, né? O núcleo, enfim. O óvulo, então, ele tem, no citoplasma tem vitelo, que é o que vai nutrir depois o embrião, né? Tem o núcleo, as células protetoras aqui do vitelo, que a gente chama de corona radiata. Enfim, aqui está o óvulo. Para o espermatozoide conseguir chegar até o óvulo, ele precisa... Ele precisa romper a parede do óvulo. Ele precisa, então, conseguir romper toda essa parede aqui para conseguir entrar. Lembra que eu falei para vocês? Então, dentro do óvulo tem vitelo, tem os nutrientes para o embrião, caso ocorra a fecundação, tá? Então, basicamente, em relação aos nutrientes, aos tipos de ovos ou óvulos dos animais, a gente tem o quê? O ovo oligolécito, tipos de ovos, né? Ovo oligolécito tem uma pequena quantidade de vitelo, de nutriente distribuído de forma igual. O amarelinho, então, é o vitelo, tá? Então, nos equinodermos, né, estrela do mar, pepino do mar, no fixo, que é um tipo de cefalocordado, nos mamíferos, que tem placenta, enfim, o ovo é oligolécito, tem uma quantidade pequena, e nos mamíferos nem tem, né, o vitelo. O ovo mesolécito, meso quer dizer metade, a quantidade média, está concentrado no polo inferior, ou seja, esse polo aqui embaixo chama de polo vegetativo. Nos anfíbios tem essa quantidade de vitelo, só na metade da parte de baixo do ovo. Já nas aves, répteis e peixes, o ovo é telolécito, ou seja, tem uma grande quantidade de vitelo, só nesse polo aqui superior é que não tem, mas tem uma grande quantidade. Gente, uma coisa interessante para falar aqui, só onde tem o núcleo é que vai acontecer a divisão da célula, tá? Para formar, então, o indivíduo. Então, aqui é tudo nutriente. E no caso dos artrópodes, insetos, aracnídeos, enfim, no geral, o vitelo ele é centro-leste, ou seja, ele fica bem no meio, na região central da célula. Então, tem grande quantidade de vitelo no centro do ovo. E o citoplasma fica nas periferias da célula, ok? Bom, na próxima aula, então, eu passo para vocês a partir da fecundação e eu já vou deixar a aula postada para vocês no grupo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, o professor está totalmente à disposição, ok?